A culpa da tragédia no Rio Grande do Sul são os rituais que aconteceram no show da Madonna. Não. A culpa do que aconteceu em Porto Alegre, aquela grande inundação, são os rituais, mas aqueles que ocorrem nos centros religiosos de cultos africanos. Não, claro que não. A culpa do juízo que aconteceu no Rio Grande do Sul, evidentemente, é a homossexualidade do governador do estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso a gente ouviu da boca de profetas que precisam ter uma reunião entre si e se decidir qual deles que está certo. Em comum, todos eles afirmam ser boca de Deus. Em comum, todos eles afirmam ser evangélicos. E por isso, a gente precisa ter uma conversa séria sobre como funciona a profecia em termos bíblicos, a partir daquilo que o Antigo Testamento mostra pra gente, a partir daquilo que a gente vê nos profetas da nossa Bíblia. Em tempo, isso é uma minoria evangélica. A maioria tá lá, trabalhando duro, fazendo trabalho de voluntariado, orando pelas vítimas, levando pão, levando água, levando roupa, doando generosamente, administrando doações. A igreja apareceu na tragédia primeiro e continua aparecendo. Hoje a gente vai falar da minoria. 5 dicas práticas para você lidar com gente que se afirma profeta. A gente vai olhar para 5 características dos profetas do Antigo Testamento que, se você crê que existe revelação carismática e profecia hoje no contexto da Nova Aliança, você tem que saber como que isso era no Antigo Testamento e como esses traços continuam ainda. E eu queria deixar claro que, mais uma vez, o povo evangélico, de grande maneira e na sua maioria, tem dado um excelente testemunho e é motivo de esperança no meio de uma situação tão caótica. Entretanto, dadas as repercussões das coisas que eventualmente uma minoria provoca no nosso ambiente evangélico, é necessário a gente ter um parâmetro bíblico de como lidar com essas coisas. É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo aqui. 5 dicas de como lidar com profetas. A primeira coisa, e é um tanto óbvio, tá, gente? A primeira coisa é, alguém está profetizando juízo? Essa pessoa está profetizando juízo antes da tragédia acontecer ou depois da tragédia acontecer? Porque, veja só, quando existe um juízo, algo a ser evitado, alguma coisa que provoque uma grande destruição no contexto bíblico, Deus conversa antes da coisa acontecer com o seu profeta. Ou com uma pessoa que está percebendo aquela movimentação. Vamos lá, vamos ser claros aqui, vamos citar exemplos para ficar claro. Deus fala da destruição de Sodoma e Gomorra a Abraão antes que ela acontecesse, possibilitando assim que Abraão intercedesse por Ló. Raabe percebe a destruição de Jericó antes que Jericó fosse destruída, possibilitando assim a salvação daqueles que entrariam em sua casa, já que ela percebia que os deuses da sua cidade não eram os verdadeiros deuses, mas sim o Deus de Israel que vinha chegando ali. Da mesma maneira, Deus anuncia a destruição de Nínive a Jonas antes da destruição acontecer, possibilitando sim que Jonas profetizasse na cidade de Nínive e essa, surpreendentemente, se arrependesse. E então a destruição não aconteceu. Da mesma forma, quando nós olhamos para os profetas que beiram o período exílico, que beiram a invasão da Babilônia no Reino do Sul, no Reino de Judá, em especial em Jerusalém, seja com Jeremias, seja com já Ezequiel, o juízo ele vai sendo anunciado antes do seu acontecimento. Em Abacuque se aflige, por quê? Porque o anúncio de que viria o juízo
antecede o juízo. É um tanto óbvio. O profeta diz antes. E então, quando nós olhamos para essas profecias entre aspas, para essas revelações de juízo, como as que aconteceram no 11 de setembro, como as que aconteceram em todas essas questões do Oriente Médio toda hora, a pessoa está dizendo antes, com especificidade, exatamente como vai acontecer e quando. Quem foi o profeta que, talvez no ano passado, ou quem sabe no início de janeiro, disse: Porto Alegre passará por uma grande inundação, o motivo é esse, antes de acontecer. Pois é, essa é uma marca do que acontece em todo o Antigo Testamento. Esse juízo pós-tragédia é a profecia de algo que já aconteceu? Não, aí é complicado. Aí fica muito difícil da gente levar a sério. Tem que ser antes, né, gente? Um tanto claro e um tanto óbvio. E é por isso que nós temos aí as tais profecias divergentes, que a gente tem que reunir esses falsos profetas numa sala, porque quem sabe eles votam em qual que é a falsa profecia mais popular, porque então, pelo menos tem uma coerente entre eles aí, a gente descobre qual que é o verdadeiro falso profeta, ou o falso profeta menos falso, não sei. Profecia de tragédia que já foi. Agora, curiosamente, no caso dessa tragédia, tinha gente dizendo que ia acontecer, mas não era profeta religioso, né? Era gente da meteorologia, gente da ciência, etc. Inclusive, o governador do estado do Rio Grande do Sul, essa semana, reconheceu que a ciência já dava alertas que isso poderia acontecer, mas que o governo tem outras agendas. Vai saber que outras agendas são essas. Meu tópico aqui não é política, estou simplesmente reproduzindo o que ele disse. Mas, primeira questão, tem que ser antes. Apareceu só depois? Gente, para, né? Segunda coisa, todo profeta é filho de uma tradição. Sim. Você olha para o Antigo Testamento, você tem profetas que são filhos da tradição da Torá. E são, e, portanto, profetas de Yahweh, profetas do Senhor, profetas do Deus de Israel, do Deus de Judá. Então, eles, quando profetizam a partir da tradição do Pentateuco, da Torá. Em especial, com frequência, a partir da tradição do Deuteronômio, deuteronomista. E então, quando eles anunciam o juízo, eles atrelam esse juízo à desobediência de passagens específicas da Torá e, frequentemente, de Deuteronômio. E eles se mostram, então, conhecedores do texto bíblico que denunciam o comportamento, em especial das autoridades, mas muitas vezes também do povo, que se distancia da Torá. Agora, existem profetas que são filhos de tradições que não são a Torá. Profetas de Baal, por exemplo. Quando você vê um profeta falando, ele está simplesmente proclamando algum tipo de juízo baseado nas escrituras ou baseado em alguma ideia dele, que pode até ser moralista, pode até ter alguma relação com as escrituras, mas especificamente qual texto e que escritura está sendo mencionada e qual é a interpretação que relacione isso com elementos da atualidade que a gente possa verificar. Todo profeta é filho de uma tradição. Os profetas de Deus são filhos da tradição da Escritura e conhecem muito bem as Escrituras. Algumas dessas que a gente viu recentemente relacionadas a Porto Alegre, ou ao Rio Grande do Sul como estado, mencionam o texto bíblico. E mencionam equivocadamente. E mencionam fora de lugar. Em especial, a profetisa que relaciona a homossexualidade a Sodoma e Gomorra e depois ao juízo de Deus, faz isso sem levar em consideração o contexto de Sodoma e Gomorra, tanto no livro de Gênesis e
o porquê da crueldade que está acontecendo ali é problemática e que tipo de crueldade a gente está falando ali. A gente está falando, cara, a gente está falando meramente de homossexualidade ali, a gente está falando de abuso. E mais do que isso, o profeta Ezequiel nos dá testemunho, mais uma vez aí um verdadeiro profeta Ezequiel, de que o pecado de Sodoma foi a sua arrogância e a fartura de pão. Ezequiel capítulo 16, né, 49, enquanto outros passavam fome. Arrogância, esse é o problema. Profetas são filhos de uma tradição. E a tradição de profetas de Deus é o conhecimento profundo das Escrituras. Terceira característica de um profeta do nosso tempo ou do tempo da Escritura, ele se reconhece como parte do problema. O profeta ele profetiza para o povo e ao profetizar para o povo, ele faz parte do povo. Fazendo então parte do povo, quando ele profetiza juízo, ele sabe que ele é parte do problema que origina aquele juízo. Ele não profetiza de fora para dentro como quem diz, olha, o que vocês fizeram agora arquem com as consequências. Não, é o que nós fizemos, agora teremos que arcar com as consequências. O profeta Isaías, ele tem a sua boca queimada com uma brasa para que então ele possa falar, já que os seus lábios são impuros. O profeta Jeremias, ele tem que abandonar a cidade representando o povo que abandonará. O profeta Oséias, ele vive na carne o problema que Deus vive diante de um povo adúltero. Então, profetas, eles não profetizam juízo como se o juízo fosse para aquele povo sem que ele fosse parte do problema. E você vai me dizer, Vitor, você acabou de mencionar a história de Jonas. Jonas profetiza assim para Nínive. Se você não entendeu que Jonas é parte do problema, eu não sei que livro de Jonas você está lendo. O problema de Jonas é que ele não se percebe como parte do problema, que ele é. Quarta questão que a gente deve identificar num profeta. Aliás, antes disso, eu queria te incentivar a ler e ler bem para poder chegar a essas conclusões você mesmo. Então, aqui na descrição tem um roteiro de estudos teológicos que tem um preço bastante acessível, caso você queira entender como ler e o que ler a partir de agora. Leitura teológica e bíblica, eu posso te ajudar, caso você queira. Mas dito isso, quarta característica de profetas do Antigo Testamento que a gente deve identificar num verdadeiro profeta. Profetas do Antigo Testamento, eles profetizam contra o rei ou contra o império. E diante dessas profecias, que são contra autoridades, ou contra o povo que apoia os pecados dessas autoridades, você vê especificidade. Quem é o rei? O que ele faz? Você chegar e profetizar assim, olha, eu sei o que vocês fizeram ali, foi um ritual e qualquer um espiritualmente sensível sabe o que aconteceu. Diz o que aconteceu. E quem foi que fez o ritual? Qual é a autoridade que você está confrontando? Elias? Elias não era genérico na profecia dele. Olha, quem sabe, tem um rei aí que faz... Não. Acabe. É Jezabel. É bem específico. Profeta que é profeta, quando profetiza juízo, bota o pescoço na risca, bota a cabeça a prêmio, porque desafia as autoridades constituídas. Quinta característica de um profeta que profetiza juízo no Antigo Testamento, e com essa eu chego ao fim da lista. Profeta que profetiza juízo no Antigo Testamento profetiza também esperança. Quem fala como boca de Deus e traz juízo, traz também a esperança para fora desse juízo. Os exemplos são inúmeros, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E, portanto, eu estou falando daquele juízo mais tenebroso. Aquele juízo que está diante do caos, como nós estamos agora diante do caos. Aquele juízo que lamenta pelo caos. No livro de Lamentações, o que a gente tem é o juízo acontecendo diante dos olhos de Jeremias. E então, diante dos seus olhos, Jeremias, ele tem a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, com toda a catástrofe humanitária que isso proporciona. A fome durante o cerco de Jerusalém, as pessoas morrendo de fome, mas também as vítimas da violência e da destruição. E com o rosto na terra, Jeremias, então, ele diz a seguinte frase: quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Olhar para o passado e para os atos poderosos de libertação de Deus, que fazem com que o caos, ainda que aparentemente intransponível, possa ter algum tipo de solução e data de validade. Opa. Um dia esse caos, essa maldade, essa crueldade, essa violência, um dia a data deles expira. E há uma esperança de que haverá bonança, reconstrução, restauração. Nas palavras da Nova Aliança e do Novo Testamento, haverá ressurreição. Profeta que é profeta não profetiza caos. Ele, antes da tragédia acontecer, anuncia o juízo para que possa haver arrependimento. E quando a tragédia está acontecendo, ele leva uma palavra de lamento e de esperança. Agora não é a hora de ficar falando de juízo, em especial juízos mentirosos e carnais, que nada tem a ver com a palavra do Espírito de Deus. Agora é a hora de ser igreja viva e atuante, que leva comida, que leva água, que leva roupa, que leva generosidade e dinheiro, que leva um ombro amigo, para que nisso o povo possa ver esperança. Essa reflexão, ela é fruto de leitura, ela é fruto de estudo, e por isso eu te convido a estudar comigo. São inúmeros vídeos nesse canal que você pode ter acesso, e também as maneiras de interagir comigo nos links que você encontra aqui na descrição. Eu peço que você o faça. Esse era o meu recado para hoje. Eu,